Anarie, boa noite! Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos, agradecer os que estão vendo depois do vídeo, muito legal, muito bom, né? E vamos nós pelejar hoje, nós vai pelejar hoje com o Carlos Drummond de Andrade, com a quadrilha. Nós vamos fazer sobre quadrilha. E muito legal, que agora entramos no mês de junho, né? E vão começar as festas juninas, né? E comemorar os nossos santos católicos e toda uma tradição junina, guloseimas juninas, né? Danças juninas, comportamentos juninos. E eu quero entrar na história junina juntamente quando eu fui ver Carlos Drummond de Andrade, a quadrilha dele, como é interessante, como é muito interessante a gente poder estar relembrando, repassando e vamos colocar muito conteúdo nos acontecimentos sociais, nas evoluções sociais, né? É muito interessante, vai ser muito bonito, né? E sempre quando a gente vai falar de uma poesia, alguma coisa, a gente dá uma apresentada antes no autor, de onde veio a poesia, de quem é a poesia, como se faz a poesia. Se a minha voz estiver meio esquisita assim, é por causa da maquiagem do dente, tá? Então, 8h30, vamos começar? Vamos. Então, quadrilha. Carlos Drummond de Andrade. Quem era Carlos Drummond de Andrade? Vamos começar um pouquinho antes, né? Vamos dar uma relembrada nos poetas, né? Que eram narradores de realidades, né? Eram poetas que narravam as realidades e que não só nos livros, mas conquistavam nos jornais, coisa e tal. Quer dizer, era veículos de informações culturais, eram os poetas através de suas poesias. Tem o Gonçalves Dias, né, que é antes do século XX, lá do século XIX, coisa e tal, ele, né, veio narrando Portugal e Brasil. E naquela narrativa portuguesa, naquela narrativa de construções poéticas sofisticadíssimas, rimas sofisticadíssimas, né, poesias dificílimas de ser feita, né? Aí vem um brasileiro mesmo, que Manuel Bandeira, e inaugura o modernismo, né? A poesia moderna no Brasil, né? E Manuel Bandeira é muito, muito interessante, a vida dele é meio caótica, coitado, porque ele tinha uma doença que ele adquiriu logo na adolescência, na juventude, aquela doença, a tuberculose. Ele era um tuberculoso. E na época era algo, né, horrível, porque não tinha o tratamento, era distanciamento. E hoje nós sabemos muito bem o que é distanciamento. Né? E Manuel Bandeira, então, conviveu com esse distanciamento social durante toda uma vida, a partir dos seus, acho que foram 16, 17 anos mais ou menos, que ele adquiriu essa doença. E o poema dele, o modernismo dele, ele mistura, a poesia dele, ele mistura muitas rimas de Gonçalves Dias, vindos de Gonçalves Dias, mas só que não falava de Portugal e Brasil. O Manuel Bandeira já retrata o país, o Brasil, né? Então já vem uma nova postura de poesia e inaugura então o modernismo. E esse pós-modernismo, a continuação do modernismo, né, vem então o nosso mineirão, né, lá aqui das Minas Gerais, o Carlos Drummond de Andrade. Né, o Carlos Drummond de Andrade que vem contando as coisas de Minas, né, e depois ele vai para a capital, para o Rio de Janeiro, vai ser funcionário público, tal, porque poeta, viver de poesia sempre foi esse grande problema. Né? Quem vai sustentar? Né? Então ele foi um funcionário público e esse grande poeta, o maior poeta até agora, dificílimo tirar esse troféu ainda, né,
do Carlos Drummond de Andrade. E ele, então, finalmente vai retratar uma das coisas mais culturais da época, né? E muito mineira, e muito nordestino, né? Muito interior, né? Que ele faz esse poema Quadrilha. Mas antes de me lançar a ler o poema, coisa e tal, o Drummond ele nasce no comecinho do século, 1902, 1903, uma coisa assim. E Quadrilha ele já faz em 1930. E essa tradição da quadrilha, principalmente em Minas Gerais e no Nordeste, ela perdurou muito tempo. Esse rural, né, perdurou muito tempo, porque éramos um mundo rural, éramos um país rural, né? E até os anos 70 era mais ou menos as nossas características para ir brincar quadrilha. Olha a teatralização da situação. Íamos brincar quadrilha. E tínhamos toda uma vestimenta caracterizando bem esse rural. Por exemplo, a dentição. Na época de Getúlio Vargas, tinha o voto cabresto, vou te dar dentadura. Então, no rural, não tinha esse tratamento médico que se tem hoje no rural. Hoje os dentistas vão ao rural. Então, não tinha isso. Então, retratávamos, né, essas questões. E não tinha nada dessa história de bullying, de nada. A nossa maquiagem, a nossa jacuzice, a dança da quadrilha, tínhamos muito a ver com o nosso Charlie Chaplin brasileiro, né, que é o Mazzaropi. Quem mais imitava o Mazzaropi enquanto dançava, mais aquele trejeito do Mazzaropi, mais engraçado era. Era um teatro, era divertido, era gostoso, ensaiava-se. E quem mais se propagava ali na quadrilha? Por exemplo, durante os anos na escola, e principalmente dentro da escola, era muito importante, né, culturalmente fazer isso para a escola, né? Eu passei por todos os personagens da quadrilha. Eu fui padre, eu fui noivo, eu fui o padrinho, eu fui o padrinho que tinha a garrucha, que brigava com o amante, eu fui o amante que falava que a noiva era grávida dele, coisa e tal. Eu passei por todas os personagens da quadrilha, né? Que hoje a coisa, vocês vão vendo à medida que eu for falando, e principalmente vocês pais, vocês avós, conversem isso com os filhos, como era. Deem as fotografias de vocês, de quadrilheiros, de jacu, né, da roça, que era o famoso jacu da roça, que é do próprio, que aí já era do Monteiro Lobato. Né, o jacu da roça era do Monteiro Lobato. Então, essa turma rural, essa turma que fez a arte rural, que fez a literatura brasileira mundial rural, né, e a quadrilha também está nisso. Então, a importância de se manter a quadrilha é extrema. É extrema. Por isso que eu topei fazer essa brincadeira, né? Essa coisa rural. Então, mas até a gente pode ver também, mas não foi só o Brasil, não. Não foi só o Brasil. O balé clássico, Tchaikovsky, que fazia muito balé, todos esses caras que faziam muito balé, sempre traduziram o rural deles. As danças eram rurais. Né? Por exemplo, do Tchaikovsky, eu fui assistir, né, no Teatro Municipal do Rio, eu assisti Gisele, com a Ana Botafogo. A história de uma menina camponesa, cenário camponês, personagens camponês, tudo camponês, maquiagem camponês, roupas de camponês. E muitos outros balés foram feitos no clássico, dentro do clássico. As danças retratavam justo. Eu vou ter que tirar isso. Dá licença. Está incomodando falar. Deixa eu tirar a maquiagem do dente aqui. Mas todo mundo fez essa maquiagem, quem sabe, conversa aí, fala como é que é. Tem todo um segredinho para fazer essa maquiagem do dente. Então, o clássico rural, porque o mundo era rural. Depois da Revolução Industrial, que o mundo foi se tornando urbano, que já acontece agora aqui no final do século XIX.
a Revolução Industrial, do começo do século XIX, mais intensamente no final do século XIX, que as invenções, né, se tornam mais ostensivas, né, para a comunidade, então começam as fábricas, então começam a urbanizar. Mas até então era tudo rural, e inclusive o clássico. Então não tem que rir da quadrilha, não tem que falar que quadrilha é piegas, não tem que falar nada disso, porque quadrilha é um clássico de um retrato rural, de um mundo rural global. Só que cada um usava as suas músicas, né? E lá fora, por exemplo, o Tchaikovsky, um russo, né, usava a música clássica, que os russos sempre tiveram. E muitas outras. Por exemplo, a colheita da uva, a colheita do morango, a colheita do sei que lá. Todos eles, esses clássicos, retrataram esse mundo rural. Deram a esse mundo rural o valor clássico, o valor que realmente é merecido, porque é a nossa base, né? E para nós brasileiros, foi o rural, né? O nordestino, né? E principalmente o mineiro, por exemplo, a musicalidade das quadrilhas até então era sanfona. Sem sanfona não tinha quadrilha. Cadê o sanfoneiro? Senão a quadrilha não acontecia. E mais todas as músicas, mais todos os instrumentos, basicamente da Folia de Reis, que acompanhavam e fazia as músicas rurais. E tinha as músicas, as letras também direcionadas, né? A Santo Antônio, né? A São Pedro. Todos eles têm a sua música para dançarmos a quadrilha, né? Que isso também está muito acoplado a outros tipos, né? Não só os Santos Reis, mas outros tipos dessas culturas populares que vêm do rural, que vêm da roça. Então é de extrema importância. Temos que relembrar, sim. Temos que dar continuidade, sim, a esse mundo rural que sempre nos abasteceu de muitas histórias, muitas culturas, né? Um pouquinho mais clássico, por exemplo, cheguei a assistir também num teatro municipal, Gabriela, Cravo e Canela, que é aquela, né, aquela retireira, sertaneja retireira, que vem para a cidade, fogosa e linda, né, do Jorge Amado. Então, tudo isso é envolvendo o rural, o mundo rural. Então, ele é clássico, gente. Vamos parar de menosprezar o rural, ele vem de um clássico. Mas nós vamos comparar muito isso com o que vem acontecendo aí, que está havendo uns desvaneios horríveis. Por exemplo, as músicas das quadrilhas eram destinadas a santos, né? Eram destinadas a comportamentos românticos, né? Era destinado toda aquela coisa, né, mimosa, do namoro mimoso, do sertanejo, né? De todo aquele respeito, né, dos compadres com as comadres, com os namorados e com as suas donzelas, e com as suas, toda essa coisa, né, que vem das sinhazinhas, né, que seriam as mais ricas, as sinhazinhas, as mais pobres eram donzelas, das casas grandes, etc. Então remonta todo esse cenário, né, e que a coisa veio desgastando um pouco com a urbanização. Nós vamos acentuar essa questão dessa urbanização. Por exemplo, a música, quero acentuar a questão da música. Eram músicas quase religiosas, né, que se falavam de santo, eram músicas românticas, de muito respeito, de muita, né, singeleza. Achei a palavra, de muita singeleza, era tudo muito singelo, né? De repente, essas músicas se tornou, ficou chamado por estar na sanfona, coisa e tal, forró. Virou inferninho. As músicas da quadrilha virou inferninho. Olha o que a urbanização fez. Não pode deixar essas coisas acontecerem. Porque as letras também se tornaram infernais. Se tornaram extremamente freudianas. E não é. A quadrilha não tem esse tom. Ele é romântico. A quadrilha é romântica, né? Hoje em dia puseram um sertanejo e batidas até de axé na dança dos forrós. Para!
Para, que não é bem assim que a coisa funciona. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Né? A origem mesmo não é isso. Não podemos deixar quebrar esse romantismo rural e de princípio da humanidade, que é o rural. Não podemos deixar isso virar inferninhos e virar axé e coisa, ainda mais dentro de escolas. Que a escola tem que manter uma tradição daquilo que quer passar, da cultura que quer passar, porque é escolar. Tem que realmente, as escolas, tudo bem, agora tem aparelho de som, tem não sei o que lá, mas as escolas que conseguirem os instrumentos, a sanfona, né, as folias de reis estão aí, é só convidá-los. As músicas eu tenho certeza que eles têm. Tentar acontecer as vestimentas das crianças. Hoje está tudo na super maquiagem, viraram tudo cowboy. O cowboy é o americano, que também tem a quadrilha americana, do jeito deles. É só pegar qualquer filme de cowboy que a gente vê danças de quadrilha deles, que eram mais dos irlandeses que trouxeram que chegaram, né, nos Estados Unidos, Canadá. Esses irlandeses dançavam a quadrilha, que dançava lá na Europa, no mundo rural europeu. Então vocês verem que não pode, às vezes querem esticar uma coisa que não é bem assim. Não é bem desse jeito. Né? Axé. Não é, não está condizendo para a criança o que realmente é a cultura rural, a base rural. O vovô, a bisavó de todos não fizeram isso que eles estão fazendo hoje. Não está transportando a criança para o lugar certo, da maneira certa que precisa dar esse momento cultural. Né? Por exemplo, no Nordeste aconteceu uma coisa, não é condenável. O Nordeste virou, as quadrilhas viraram a beleza das escolas de samba. Mantiveram a música, mantiveram um ritmo muito mais acelerado, mas roupas de escola de samba. As sinhazinhas são verdadeiras, né? Nossa, aquilo parece destaque de coisa. Tudo bem, mas pelo menos mantém uma música, né? E os passos também, a maneira sutil, gostosa, e que todo mundo pode brincar. Lá no Nordeste não pode mais, tem que ser muito bem ensaiado. São passos dificílimos. É bonito, mantém uma música, tudo bem, mas eu acho mais condenável foi o que aconteceu mais para o nosso Sudeste, né? Jogar o axé em cima disso, jogar... Não é por aí. Não é por aí. Um sertanejo, o sertanejo universitário, não é por aí. Parabéns para o sertanejo universitário e tal, mas o ritmo não é esse, o batuque não é esse, os instrumentos não são esses. Sabe, querem colocar o som... Tá, mas então ponha os originais, que tem muita música dentro dos originais. Para a criança saber o que é sanfona, né? A criança saber esses instrumentos que eram usados na roça. Porque temos que retratar a roça. E a primeira parte do poema de Drummond, que era um roceiro, que era um mineiro, de 1903 o nascimento, quer dizer, ele então vai compor isso por volta de 1930, que é uma segunda fase dele, do romantismo, dentro de um poema romântico. Então está tudo certo. Está tudo correto. A primeira fase do poema do Drummond. Está tudo correto. Tudo muito bonito. Né? Então Drummond vem e retrata isso de uma forma até cômica, que é também, né, a situação cômica, a situação, né, do como acontece. Mas o Drummond ele faz uma coisa linda na primeira estrofe. Ele vem contar como funciona, ele conta de um jeito poético e espetacular, como que funciona a dança romântica da quadrilha, né? Por exemplo, eu sei os termos, anamastê, anarrie, né? E ainda era em francês. Aqui no Brasil nós fala-se, né, esse rural em francês, quer dizer que veio da França essas danças típicas rurais da quadrilha.
Não é interessante? A linguagem ainda continua no francês. E é danças de pares, né? Então todo mundo tem seu par, né? E além de ter feito todos os personagens, também depois, mais tarde, né, já no final dos anos 70, coisa e tal, eu comecei a ir em festas particulares que eu tinha como, eu sei, ainda posso até me lembrar muita coisa, se eu forçar a memória, de todos os passos e passes que é feito dessas duplas, desses casais, né? E que na roça eram encontros realmente que viravam casamentos, de repente, né? Não é só igual hoje no mundo urbano, que vai lá na boate e vira um casal, vai dançar o rock and roll, coisa e tal. Era, então, assim que acontecia no mundo rural, que não era tão urbano ainda. E Drummond joga, com duas estrofes, ele joga as duas coisas. É espetacular, né? E a gente tem que ressaltar, tem que colocar isso sempre em evidência, e está aqui, nesse canal republicano, está aqui na República. A gente pode, a gente quer a cultura. A gente não quer botar ninguém igualzinho a ninguém, não. A gente quer a cultura, quer a diversidade cultural, quer as belezas das narrativas culturais que o nosso país produz, que é de uma riqueza inacreditável, e o sertanejo, e o rural, e o caipira, né, que volta a repetir, temos um Mazzaropi, temos tantos outros personagens que o caipira é o ícone das histórias, né? Monteiro Lobato e etc. Então, como fazia essas danças, né? Então, na primeira estrofe, o Drummond vem contar então como que acontecia os casais. Por exemplo, a gente tinha então, Caminho da Roça, começa, né? Caminho da Roça. Então era cada um com seu casal, ia caminhar para o baile na roça, né? Cada um com seu par caminhando. E nesse caminho da roça acontecia várias coisas que acontecem numa estrada de terra, numa estrada rural, né? Olha a cobra, todo mundo sai voando, sai correndo e protege as damas e, né, os galanteios com a dama, e cada um mais engraçado que o outro, né? A maquiagem das mulheres era aquela coisa exacerbada, aquela maquiagem, porque custava chegar a maquiagem no rural. Era difícil, tinha que vir numa rural, ou tinha que vir numa Kombi do vendedor de coisas, né? Mascates, né? Dos mascates, né? Eram os mascates que traziam essas novidades, né? Então elas exageravam, porque chegava um batom, elas exageravam, chegava como é que chama? Pó de arroz, elas exageravam. Então fazia todo esse, eram as Maria Chiquinhas, né, que elas usavam para os cabelos, enfeitavam os cabelos com flores, etc. Tudo isso é remontando uma vida rural, né? Então vinha e a dança é isso, né? É esse romantismo, né? Do dia todo mundo se vestia, era a moda que se vestia para ir na missa, né? É quando o rural se vestia para ir à missa, então se vestia para ir no casamento, e é uma festa de casamento, sempre uma festa de casamento, e os santos, né, a proteger esse casamento, a falar desse casamento, a fogueira, né, porque logo na roça não tinha luz, então a fogueira iluminava o terreiro, iluminava todo, né, a circunstância. Então são os elementos, né, que se coloca para se fazer todo esse cenário rural, mas só que antes era muito mais verdadeiro, não era bem um cenário, era quase verdadeiro. E por que não verdadeiro? Um casamento, mesmo que não fosse na festa junina, acontecia mais ou menos uma festa junina. O casamento na roça, né? Era a fogueira, era as comidas típicas, né? Era a forma espetacular de se traduzir, né? E Drummond, e é pequena, é uma poesia pequena, mas em poucas palavras, sem rima, né, onde dá o modernismo dele, onde Drummond não usa a rima, né, e joga isso como uma coisa espetacular, né, para a gente, então, elucidar e termos noção, e temos que passar essas origens de novo a esse mundo midiático, esse mundo eletrônico, esse mundo biônico. Não, o rural sustenta as nações.
Sem rural não há alimento. Se não há alimento, não há gente. Então, tudo que é do rural é importantíssimo. Tudo que é do rural tem que ser extremamente cultuado. E a quadrilha é o momento da festa, é o momento de um casamento, né? Então, gente, eu não sei mais o que eu falo para a gente não sair dessa linha e buscar através da cultura a manter essas características fabulosas, né? Fabulosas. E que coloca um poema como um dos maiores poetas, é o maior poeta do país, como um Carlos Drummond, que é extremamente rural, do seu Itabirito, do seu mundo de ferro, né? Das montanhas de ferro de Itabirito, mas que é um mundo rural, e todos os poemas dele, ele fala de estradas, quando saiu de Minas, quando chegou na capital, quando veio da capital, voltou para Minas. Ele é essa mistura, ele traz esse modernismo, então, do rural para o urbano. E acontece a mesma coisa aqui. Só que a segunda parte é muito interessante. Mas vamos lá, né? Eu quero deixar vocês bem claro do que vai acontecer no poema de Drummond. Eu quero que vocês estejam bem sintonizados para vocês verem a questão romântica, o momento romântico mesmo, que é a quadrilha, né? Que veio, então, da Europa, que no nosso caso tem um certo francês na história, né, que a própria narrativa da quadrilha é em francês, né? Então, vamos lá, vamos ler. Olha para vocês verem, vamos dar uma lida. Primeira estrofe, são duas só, mas na primeira vocês vão entender o romantismo, a procura dos pares, né? A procura de quem é quem, né? Aquela coisa, né, do rural que vai para a lavoura e vê a amada estava ajudando o pai na lavoura, naquela coisa toda. Então, no dia de festa era o dia desse encontro com a amada. Mas o que acontece? E isso é muito interessante, que acontece muito dentro das escolas também. Esse momento romântico, né, acontece muito dentro das escolas. Olha que interessante. João, que amava Teresa, que amava Raimundo. Então, durante a quadrilha, então tem um momento em que os homens vão trocando de pares. Faz a roda, né? E dá um lance, uma palavra de comando. O homem dá um passo à frente. O homem dá um passo à frente. Me lembrei agora, deixa eu me tocar. Dá um passo à frente, um passo à frente. Então, de repente, você está com aquele par, aquela amada, ou amado, né? Você está nó. E você não, o teu par, você conseguiu uma outra pessoa para o par, para ser seu par. Mas a tua amada está lá na frente com outro par. Você chega na amada. Então, a bochichos, a cochichos, né? Mas dá o próximo comando, lá vai embora o teu par, lá vai embora a amada, lá vai embora o seu amado. Então, vai até que volta tudo ao normal. Tem, por exemplo, a coroa de flores. Primeiro faz-se a grande roda. Aí a coroa de flores, o que é? As mulheres vêm fazer a roda no centro e os homens fazem a roda em volta delas, né? E aí tem uma voz de comando que você então abraça, né? Assim, dando as mãos, os homens dando as mãos, as mulheres dando a mão, mas você entrelaça, né? Abraça a amada. E roda para lá, e roda, né? E a sanfona tocando. E todos esses gracejos do romantismo acontecendo no meio dessa roda, né? Aí tem a coroa de espinho, né? Que são as mulheres que abraçam os homens vão para o centro, e as mulheres abraçam os homens, e acontece a mesma coisa. Aí depois tudo volta ao normal. Tem o caracol, que eu adorava fazer o caracol, né? Que todo mundo vem, vai fazendo. Geralmente é o noivo com a noiva, que é o centro, né? Da dança, né? Que vai, aí quando volta o caracol, volta. Então, enquanto um está indo, o outro está voltando, vai indo, e você vai passando pela sua amada. Você vai passando para a paquera, né? E até que volta e vira uma roda. Tem o túnel, né? Que é muito interessante. Todo mundo vai passando, vai rodando, e esse túnel nunca vai acabando. São os passos, então,
deliciosos que dá toda essa movimentação da quadrilha. Então, o Drummond então põe essa parte romântica, o momento que se encontra com a amada durante a dança, né, da quadrilha. João, que amava Teresa, que amava Raimundo. Então, o João estava tentando achar a Teresa tentando achar o Raimundo. Que o Raimundo que amava a Maria. Então, o Raimundo ia tentar achar a Maria. E a Maria que amava o Joaquim. E a Maria, então, nessa roda, tentando achar o Joaquim. Né? E o Joaquim que amava a Lili. Então, o Joaquim tentando achar a Lili. Então, é toda a movimentação da quadrilha, né? Toda a procura do par, a procura de quem se amava, a procura de quem podia dar um bochicho na orelha, marcar um encontro. Aí vem os correios elegantes, né? Que então era a forma de se dar o encontro, né? Finalmente com essas amadas, com esses amados, né? Então, João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Mas olha como ele termina. Que não amava ninguém. A Lili não gostava de ninguém. Ela tinha seu amado, mas ela tinha quem a amava, mas ela não amava ninguém. Né? Então tem os desencontros do amor. Né? Então era o não que a gente recebe, né? Ia lá, coisa e tal, e dava a flor e fazia, né, todos os trejeitos e coisa e tal, e a mulher, não amo ninguém, quer ninguém, não gosta de ninguém. E sempre tem, né? Tem o cara também, não gosta de ninguém, quer ninguém, não gosta de ninguém. E a Lili, no caso do Drummond, não amava ninguém. Tá bom? Então tá. Então tá aí mais ou menos um retrato, né, da situação rural, do momento rural da quadrilha. Os encontros, os desamores, né? No caso é o Joaquim, né, que fica sem a sua amada. Pelo menos um amava o outro, a outra amava o outro, dava todo mundo de amor. Mas a Lili não tinha. A Lili quebrava a corrente, quebrava a roda. Ela quebra a roda, né? E a Lili não amava ninguém. Tudo bem. Muito bem. Se fosse uma mulher que tivesse feito a poesia, ela ia terminar que o Joaquim não amava ninguém. Então sempre tem aquilo que não amava ninguém. É muito doido. Então era essa, eu queria postar, né, notificar, em linguagem, né, midiática, esse momento importantíssimo do rural que nós não podemos deixar acabar principalmente nas escolas, mas dentro da sua originalidade. Cuidado com as músicas, cuidado com as fantasias, cuidado, sabe, hoje está sofisticado, não era o rural, não era a singeleza do nosso rural, tá? Ficou todo mundo Miss, né? Todo mundo virou Miss, todo mundo virou, né, capa de revista, e não é. É isso mesmo, era aquela forma rural de se apresentar. E a forma rural de se relacionar, que é a singeleza, a delicadeza, né? O respeito. A fala era respeitosa. Hoje, o abordar de um amor, tanto o homem ou a mulher ao abordar o amor, é uma coisa impressionante, né? Nossa, não tem romantismo, né? E esse romantismo é característica de Drummond, e ele cria então o romantismo no país. Legal? Ficou legal essa primeira parte? Deu para vocês irem lá longe com seus quânticos, lembrarem da mamãe, da vovó, da bisavó, das delícias de ir para a roça, dos casamentos da roça. Passem para as crianças, por favor, passem para os jovens os comportamentos, as formas e os porquês desse romantismo, para voltarmos um pouco esse romantismo, porque o sertanejo não está romântico mais. O sertanejo é uma história de motel, de traição, de coisa e tal, que não há romantismo nenhum. Axé, então, né? Pelo amor de Deus. É algo que precisa ser, né? E lá no Nordeste
Ainda tem a música, pelo menos ajuda, mas ficou sofisticado, virou quase uma escola de samba, uma apresentação de escola de samba, né? Então, eu quero mesmo que entre aqui, dentro do poema de Drummond, né? Nessa parte rural. Agora nós vamos então para a parte urbana da coisa. Olha o que acontece. Olha as coisas do Drummond, as coisas, né? E realmente foi assim a urbanização, né? O momento em que todos querem vir para a cidade, né? E sendo que hoje, graças a Deus, hoje nós estamos notando um certo retrocesso para o campo. Hoje é campo, para o rural, não é para a roça, é para o campo. Está se vindo uma busca maior, principalmente por causa da segurança e mesmo pelo relacionamento. E a infraestrutura que hoje o rural tem, né? Então o rural hoje tem o dentista, o rural hoje tem o médico, o rural hoje tem as lojinhas, o rural hoje já não precisa ficar esperando, né? O rural hoje, as mulheres têm tudo de maquiagem que as modelos têm, de roupa que as boutiques têm, elas têm na roça, só ainda que não combina muito ainda na roça salto alto, né, que fica meio difícil ainda o bendito do salto alto. Então, tem as botas, as botinas, etc. Nisso, a gente pedia as botinas para os pais da gente, a gente pedia as botinas para os avós, para a gente ir fazer as nossas fantasias, né? Então, está voltando o campo, um pouco country, porque temos essa coisa com os Estados Unidos, e o norte paulista foi colonizado pelos americanos, né? Então tem essas questões, mas que também traz a quadrilha de lá, né? A quadrilha vem junto e já são mais os cowboys. Nós mineiros e nordestinos, nós somos Jacu da roça mesmo. Viva Mazzaropi, viva, né, Monteiro Lobato, né? E Monteiro Lobato é aqui, né, norte de São Paulo, mas no ponto aqui mais perto do Rio de Janeiro. Tudo bem. Então vamos agora à segunda parte, que Drummond, então, espetacularmente joga a coisa por urbano. O que aconteceram com esses personagens tão... Eu te amo, eu amava, só a Lili que não amava ninguém. Olha o que acontece. Né? O João amava a Teresa. O que acontece com o João? João foi para os Estados Unidos. Né? Então, ora, quantos e quantos rurais da roça, coisa e tal, estudaram, né? Tiveram as suas oportunidades e foi para os Estados Unidos, ou até mesmo em busca de trabalho, né? A turma que foi em busca de trabalho, que até então era o sonho americano, que hoje não é mais. Muito bem. Tudo certo. João, então, esqueceu da Teresa e foi para os Estados Unidos. Certo? Arranjou outro amor lá, tá com outra história lá. Né? Muito bem. Teresa foi para o convento. O que era comum. O que é comum. Quantos? Não é só a mulher que vai para o convento, o homem também vai para o celibato. Né? Quantos amigos de sala de vocês, hoje muito restrito, né? Mas quantos amiguinhos de sala de vocês que foram para o convento? Tiveram namoradinhos, fizeram tudo, mas no final foram para o convento. Né? É uma coisa é muito interessante. Né? É engraçado, é o cômico meio trágico, né? É o cômico meio trágico. Não que para o convento é trágico, de jeito nenhum, mas trágico para o amor, né? Porque o Raimundo, não, a Teresa, né, no caso não foi o menino que foi para o convento, foi a Teresa, que amava o Raimundo, mas ela foi para o convento. Por que será? Né, que a Teresa foi para o convento, aconteceu alguma coisa com o Raimundo, que gostava, pelo menos o Raimundo gostava dela, e ela gostava, né, que gostava da Maria. A Teresa gostava do Raimundo e o João gostava dela. O João vai para os Estados Unidos, o Raimundo vai acontecer alguma coisa com ele. Então, a Maria, a Teresa, a decisão dela foi ir para o convento, virou rezadeira,
né? E quantas também amigas, coisa e tal, que você tem, que vocês tiveram de sala, e viraram uma grande rezadeira. Não precisou ir para o convento, mas virou uma grande rezadeira, uma líder religiosa, qualquer coisa desse tipo. Urbanizou-se. Ao cair no urbano, né? Ao ir para a cidade. Teresa que amava Raimundo, Raimundo que amava Maria. Raimundo, aí o que aconteceu com Raimundo? Raimundo morreu de desastre. Aí é caótico, né? E quantos amiguinhos nossos que acontecem por aí, coisa e tal, tem esse destino mais breve, né? Destinos mais impetuosos que ninguém quer na vida. Mas, então, o Raimundo morreu de acidente. Uma coisa caótica, nada romântica, né? Que você vê que nessa segunda estrofe não tem romantismo. Tem destinos daquele romance gostoso da juventude e até mesmo da infância, que acontecia na roça, né? Então vamos lá, ainda continua. Muito bem. O Raimundo que amava Maria e a Maria que amava Joaquim. A Maria ficou para titia. Oh, meu Deus, o que não falta, né? É ficar para titia. Meu Deus, e tem os patitios. Eu me considero, eu fiquei para titio, né? Então tem essa turma também que ficou para titia, para titio. No caso, então, a Maria ficou para titia. E hoje, no mundo pós-moderno, nesse mundo mais, as mulheres estão preferindo, os homens também estão preferindo, em vez de casar e ficar para titio, arranjam um filho. Então fica pai solteiro, mãe solteira. Então não tem muito titia, não. Né? Não tem mais muito titio, não. Tem o pai solteiro e a mãe solteira. Pulou o grau, né? O urbanismo passou uma coisa para frente. Né? Então esse ficar para titia ficou meio... Tá meio fora, né? De moda. Saiu fora de moda. É melhor ficar pai solteiro ou mãe solteira do que ficar para titia. No meu caso, não. Fiquei para titia mesmo. Né? Então é muito... Olha, e isso, gente, esse poema do Drummond, essa visão do Drummond, é de 1930. Vão fazer 100 anos. Esse poema vai fazer 100 anos. Dá para acreditar? Esse poema é de hoje, gente. Esse poema é de agora. Principalmente essa segunda parte. Está todo mundo saindo rural e indo para o estrangeiro. A freira não, mas as rezadeiras sim. Né? Ir para o convento já diminuiu bem, mas as rezadeiras, as líderes religiosas hoje, dentro das igrejas, principalmente viúvas, etc., né? Se tornam líderes religiosas, né? Vai para dentro da religiosidade. Né? Os desastres, então, está acontecendo a 1000 por hora aí, e cada vez mais os desvaneios em estradas, desvaneios das bebidas, desvaneios das drogas, etc. Né? Tá coisas acontecendo, coisas... Gente, eu estou falando que esse poema é de 1930. Olha a mente deste mineiro chamado Carlos Drummond de Andrade. Mas vem o surpreendente ainda. Vem o surpreendente ainda. Né? E o Joaquim, que amava Lili, não sei por que cargas d'água, talvez foi uma paixão fulminante por essa Lili, e a Lili não amou ninguém. O Joaquim suicidou-se. Então, gente, olha para vocês verem a quantidade de suicídios no mundo urbano. Né? É um ou outro no rural que ouve falar isso, de uma região, de uma coisa. Agora, no mundo urbano, olha aí o suicídio. Né? Então, ele vem ao drástico mesmo. Acidente, né? Morreu de acidente, tudo bem. Pode ser o outro que matou o outro, no carro, no coisa. Agora, suicidou-se é uma coisa muito pessoal. E ele coloca o Joaquim justamente que amava a Lili, que não amava ninguém. E ele coloca o Joaquim como suicida. Né? Agora tem uma coisa muito sutil na Lili. Uma coisa muito interessante.
é bem moderno, bem capitalista. Acontece uma coisa capitalista com a Lili, aquela que não amava ninguém. Muito bem. E a Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha nada a ver com a história. A única que se deu bem foi a Lili, que não amava ninguém, e foi se casar. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção no nome que ele arruma para o marido da Lili. Antigamente, pelo menos até os anos 50, 60, era muito comum os comércios terem os nomes dos donos dos comerciantes, né? E veja uma vez, J. Pinto Fernandes. Não parece o nome de uma loja? Principalmente aqueles armazéns, aqueles armarinhos, né? Aquelas lojas, né? J. Pinto Fernandes. Não parece? Né? Ela casou com esse J. Pinto, então ficou claro que foi a única que se casou, ficou rica. Tem tudo a ver com o capitalismo, o capitalista da cidade grande, do urbano, né? Ela sai da roça e vai para o urbano casada, rica, fica rica. E que o J. Pinto Fernandes tem nada a ver com a história. Tem nada a ver com a história. Eu quero que vocês reflitam só uma coisa. Este poema, que eu vou ler inteiro agora, para vocês verem a beleza da poesia realmente, sem as minhas explicações, eu quero que vocês notem uma coisa. Isso foi escrito há 93 anos atrás, para ser exato. Isso não é um texto de 93 anos atrás, gente. Não é. Vamos prestar atenção? Eu vou ler ele inteiro, então, agora, que ele é pequeno e divertido. Quadrilha. Aliás, tem músicas. Muitos poemas do Drummond foi musicado, né? E tem música. João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Isso não é, né? É uma obra-prima. É uma obra-prima e reconhecida em época. E já reconhecido em época. Devido aos vários poemas de Drummond, coisa e tal, já era reconhecido. Mas isso se torna uma obra-prima por ser atemporal. É onde eu venho falando dos nossos conteúdos, nas nossas lives e nos meus vídeos do canal, essa questão de o que fica para sempre, o que falou-se, né? Você pega um Sócrates de 300 anos antes de Cristo, de 2.300 anos atrás, você lê Sócrates e fala, meu Deus, Platão, mas isso está acontecendo agora. Você pega a República de Platão, mas não. Ainda não aprendemos que a República é desse jeito. Ainda temos que aprender ainda com uma obra de 2.300 anos atrás. Ainda temos uma realidade, né, factual, não é fictícia, não. Esse poema dele não é ficção, é factual. Né? Estão indo para os Estados Unidos, estão indo para os conventos, estão virando titias e titios, estão suicidando, estão cometendo desastres um atrás do outro, né, do outro acontecendo, e muitas Lilis se enriquecendo com seus J. Pintos Fernandes. A intenção é essa, né? A gente primeiro saber o que se está contextualizando, né? Deixar o nosso quântico ir, resgatar a cultura, que é a primeira estrofe, que é o resgate da cultura, e que as escolas ainda sobrevivem com essa cultura da quadrilha, mas que andam por devaneios aí, por caminhos que não deveria ser.
a originalidade deveria permanecer. Né? Por exemplo, a Folia de Reis virou hoje um patrimônio nacional. E a quadrilha, ela tem a musicalidade e os instrumentos da Folia de Reis. Então, vamos embora. E se não acha uma sanfona, não acha coisa, que o eletrônico reflita isso e que mostrem para as crianças o que é uma sanfona, o que é uma... dar a cultura, a diversidade mesmo da nossa cultura e das origens dos seus pais, dos seus avós, seus bisavós e da sua subsistência, do rural, da onde sai a nossa subsistência. Né? Ainda sai, mesmo mecanizado. Mas uma festa no rural tem fogueira, tem sanfona, né? E deve ter. Por mais que o sertanejo universitário cante aí para as cidades, mas na roça ainda funciona. Então, temos que realizar. Não é voltar ao passado, nossa, que coisa antiga, não. É reviver. Aí, para quem gosta de entrar no âmbito espiritual e da alma, não é um acontecimento, não. De repente, é algo muito pessoal. Passar por um momento desse, reviver um momento desse, é muito pessoal. Não só cultural, mas espiritual. Né? Aí abrangendo mais o nosso quântico, dando um pontinho a mais para o quântico da gente. Né? Então essas realidades, né, são espetaculares. Era mais ou menos isso que eu queria passar hoje para vocês. Legal todo mundo que está aí. Muito bom. Tenho certeza que mexi, sim, com a memória de vocês, né? Dessa vez eu mexi na memória. Não mexi só no quântico do conhecimento de vocês, não. Hoje eu mexi lá na memória de vocês, que eu tenho certeza, quem não tem uma foto, tenho certeza que se tiver o papai, a mamãe e a vovó do lado, tá todo mundo, o dia que eu fui, o dia que eu fiz, o dia que eu brinquei, porque a quadrilha, a gente brinca quadrilha. É uma brincadeira. Aonde eu ainda quero ainda falar sobre o carnaval. A gente brincava carnaval e não virava o que virou. Né? Que, graças a Deus, uma coisa eu tenho certeza que eu não fiz na vida. E olha que eu adoro, né? Mas eu nunca entendi aquele ir atrás do trio elétrico. Eu nunca fui atrás de um trio elétrico. Fiz carnaval enquanto era cultural, enquanto era para contar uma história, enquanto era para tirar de um livro de história, fiz um carnaval. Estava ali junto da diretoria fazendo o carnaval. Entendo de carnaval, mas cultural agora não entendo mais, já faz anos que eu não consigo entender mais o que aconteceu, né, com o carnaval. Então, esses resgates, gente, nós não podemos perder. E que todos fazem mal. Fazem para a nossa memória, faz muito bem para a nossa memória. Então, por exemplo, essa coisa do trio elétrico eu nunca entendi, porque depois desse trio elétrico virou até carrinho de mão, né? Começou a brincar uma coisa de carrinho. Então era uma coisa... era freudiano demais. Tá? Inclusive, até fui amigo de sala, dependendo da matéria, lá na PUC do Rio de Janeiro, da mulher do Osmar. Tem o Dodô e o Osmar. Né? O Osmar era o filho do Dodô, uma coisa assim. A mulher do Dodô, fui na casa deles, vi eles cantando, cantei junto, conheço as músicas e tal, mas vamos atrás do trio elétrico? Não, muito obrigado. Não, atrás do trio elétrico, muito obrigado. Não tinha a ver. Aquele comportamento atrás do trio elétrico deu no que deu. Finalizou em funk. Né? Então o carnaval vai ter muita gente, nós vamos ter muito a dizer. Mas na época do carnaval nós vamos conversar sobre isso. O brincar carnaval. O brincar quadrilha. A grande brincadeira. Ó. Nos enfeitar. Nos fazermos rurais e irmos brincar. E também sabemos comportar romanticamente. Né? Temos que voltar urgente para o romantismo. O comunismo tirou a gente desse romantismo. O comunismo a gente vê que não tem nada de romântico. Tem pau, é pedra, pedra é pedra. Principalmente na questão sexual. Né? Parará, parará, né? Ninguém mais fica patia no comunismo. Todo mundo prefere ficar pai solteiro, mãe solteiro no comunismo. Por falta de romantismo.
né? E a República não. A República nos deixa ser romântico. Pode falarem, pode caluniarem até, mas não tem problema, né? O romantismo é um grande caminho a seguir, que é o caminho do respeito. O romantismo nos dá respeito. E que todos os poetas verdadeiramente românticos se aflorem de novo nas escolas, nas livrarias, nas prateleiras, nas escrivanias, nas leituras de vocês. Né? Vai ser uma coisa, vai dar um ameno, ele é ameno, o romantismo nos deixa ameno, nos deixa respeitosos para convívio, né? Para os nossos convívios. Né? Então vamos lá, tá? Muito legal, adorei. Vontade de ficar mais uma hora, vontade de conversar mais uma hora com vocês nessa quadrilha gostosa. Olha, ó, que turmão gostoso, né? Tá tudo aqui, né, viu? Trem bom demais, vambora, daí! Vambora, que não vem chuva, não vem cobra, a ponte não quebrou e o romantismo vai deslanchar. Vamos levar embora, né não? Valeu, gente, valeu, namastê, muito obrigado, gente. E viva São João, e viva São Pedro, e viva todos os santos das festas juninas, e vamos saber lidar e comportar e valorizar ao máximo as festas juninas. Falou, gente? Brigadão, é uma honra sempre estar com vocês e nessa quadrilha de conhecimento que estamos, né? Hoje a gente vem fazendo, as pessoas vêm fazendo, acontecendo com esse meu canal. É uma quadrilha de conhecimento, né? Em busca de uma república. Isso fica muito claro, que só a república que deixa a gente nessas sintonias culturais, amplitudes quânticas, né? Outros sistemas absolutismo, não tem nada disso, né? Pau é pau, pedra é pedra. É horrível, né? A gente está vendo que é horrível. É desumano, né? É desumano. Não há humanidade no refletir e no expor as reflexões e conviver. Falou? Professor Silvano, canal YouTube, Professor Silvano com CY, LVANO. Dê seu like lá e vamos em frente. Vamos conversar muito, vamos nos contextualizar, vamos nos dar conteúdo. Falou, gente? Até mais, valeu demais. É a quadrilha do conhecimento, olha que legal, muito legal, valeu.